Olá, alunos do Semi-Extensivo, Colégio Aliança. Professor Tico falando aqui da disciplina de Física. Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje, mais precisamente, a aula 19, apostila 3, lá nas páginas 262 a 265. E qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar de trabalho. Trabalho de uma força. Muito bem, quando a gente fala em trabalho, o primeiro trabalho que vem na cabeça é a nossa labuta, né, do dia a dia, né, que também não deixa de ser um trabalho de uma força física, né, mas vocês vão ver que esse trabalho aqui envolve o deslocamento de massas, né, tanto na horizontal como na vertical. Tá? Então eu vou relembrar aqui para vocês algumas formas de calcular o trabalho. A primeira é quando você tem uma força aplicada em um corpo e essa força é constante. Ela é constante. Então eu vou simular aqui um corpo na horizontal. Está aqui o nosso corpinho. Existem todos aqueles vetores, forças atuando, né? O peso aqui para baixo, a gravidade puxando, né, o corpo, a terra puxando o corpo para baixo. Como está na horizontal aqui, o solo respondendo com uma força normal, tá? E aqui a gente vai colocar uma força, só que eu vou colocar uma força aqui horizontal. Obviamente que se existir atrito no exercício, você teria uma força de atrito em sentido contrário, mas eu vou supor esse primeiro exemplo sem atrito, tá? Então como é que você calcularia o trabalho? O trabalho está diretamente relacionado com o deslocamento do corpo, com o ΔS, que nesse ponto aí você pode chamar de D, de distância. Tá? E você calcularia o trabalho fazendo o trabalho igual a força multiplicado pela distância. Ok, lembro a vocês que a força você mede em Newton, a distância no sistema internacional nós devemos medir em metro, e o trabalho é o produto do Newton vezes metro, mas que possui nome próprio, e a isso a gente denomina Joule. Tá, então essa é uma primeira situação. Agora você pode ter uma segunda situação, onde você tem uma força da mesma natureza, que é a anterior, peso aqui para baixo, normal aqui para cima, porém essa força tem um ângulo de inclinação aqui, né? Um ângulo alfa, por exemplo. O que você vai fazer nessa situação? Todas as vezes que nós temos um vetor força inclinado, a gente teria que decompor esse vetor, criar aqui as componentes Fx e Fy, né? Ali está normal. E aí, olhando para o desenho, vai ficar claro para você que realmente a força que está trazendo o corpo aqui para frente, né, a força que está executando o trabalho, é a componente Fx. Né? É ela que está provocando o deslocamento e, consequentemente, o trabalho. Então, como Fx aqui, olhando para o triângulo aqui, ela vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. Então, o Fx, a hora que se decompõe, vai estar com um cosseno. Consequentemente, o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo alfa ou do ângulo θ. Se você entender essa fórmula aqui, obviamente que você não precisa daquela, né? Essa aqui é mais abrangente. Por que ela é mais abrangente? Se o ângulo aqui, ó, for diminuindo e chegar em 0 grau, você cai naquela situação. E se o ângulo aqui for 0 grau, o cosseno de 0, nós sabemos que vale 1. E a tua equação fica só força vezes deslocamento. Então essa equação é a equação interessante de você saber. Aquele é um caso particular. Tá? Se esse ângulo alfa aqui variar de 0 grau, ou seja, aquela situação, até 90 graus, você está aumentando esse ângulo aqui, você tem um trabalho que vai fazer o deslocamento do móvel no sentido do movimento. Então esse trabalho é chamado de trabalho motor. Ok? Agora, se esse ângulo aqui for um ângulo maior do que 90 graus, menor do que 180, então a força que você está aplicando no corpo, ela está
aqui no segundo quadrante e ela estaria se opondo ao movimento, supondo um movimento aqui para a direita. Tá? Vou fazer um desenho para mostrar isso, né? Suponha aqui, né, você tenha um corpo já em movimento aqui, ó, vou pôr ele com uma velocidade já em movimento para a direita, e você colocar uma força aqui, aproximadamente aqui, repare que ela está formando aqui um ângulo alfa, que se encaixa aqui, ó, maior que 90 e menor que 180. E aí a tendência dessa força se opondo ao movimento é fazer com que o corpo reduza a sua velocidade, provoque uma desaceleração, tá? Então aí o trabalho dessa força é chamado de trabalho resistente. A força de atrito, por exemplo, né, que se opõe ao movimento, né, se eu fosse colocar ela aqui, ela realiza um trabalho resistente. Tá? Já o peso e a normal, nesse caso, não estão envolvidos com o movimento horizontal. Elas são forças verticais. Então, nesse caso, o peso e a normal não exercem trabalho. Vai ter uma situação especial onde que o peso realiza trabalho, que é quando você tem movimento vertical. Ok? Bom, eu coloquei aqui número 1, então número 2. E se a força for variável? Força variável. Se a força for variável, geralmente o que cai no exercício é um diagrama, né, um gráfico. Um diagrama que você mede aqui no eixo das abscissas o espaço, pode chamar de distância, ou, se você preferir, de ΔS, em metros. E aqui no eixo das ordenadas você tem a força lá no sistema internacional, por exemplo, em Newton. Tá? E aí a força começa com um determinado valor aqui, eu vou chutar um valor de 10, passa, por exemplo, para um valor de 20, né? Depois de um determinado deslocamento. Então teríamos um gráfico aproximadamente assim. Ok? Então suponha lá que a força começou aqui um valor de 10, subiu para um valor de 20, se manteve constante e provocou lá um deslocamento de 10 metros. Tá? Então nesse exemplo que eu estou dando, a força é variável. Então como é que se deve calcular o trabalho? O trabalho, novamente, é o produto da força vezes o deslocamento, só que é o produto de várias forças por vários deslocamentos. Você vai ter várias figuras aqui. Então, você pode calcular o deslocamento, ou o trabalho total, pela área desse gráfico. Né? Então, você vai ter aqui uma área. Então, nós calculamos o trabalho pela área do diagrama. Se, porventura, o teu diagrama tiver uma força dissipativa, né? Eu vou continuar ele aqui, ó, passar para baixo aqui, ó, né, passar para baixo. Aí essa área aqui você deve subtrair, porque seria um trabalho resistente. Então daí o teu trabalho seria aquela área positiva menos essa área aqui, obviamente negativa. Ok? Então é dessa maneira que você calcula trabalho com uma força variável. Bom, aí nós temos então nesse segundo slide essa explicação justamente do ângulo, né? O que acontece se o ângulo for menor que 90, que você vai ter um trabalho motor. Se for entre 90 e 180, você vai ter um trabalho resistente. E numa característica especial aqui, se o ângulo for exatamente 90 graus, aí você não vai ter trabalho. Imagine a seguinte situação. Você tem o corpo aqui, né? Aqui está o peso do corpo, normal. E você vai aplicar uma força aqui, mas a força forma 90 graus com a horizontal. Então a força está aqui, ó. Então essa força, por maior que ela seja, ela não vai provocar um deslocamento horizontal nesse bloco. Né? Então aqui nesse caso o trabalho da força F seria zero. Por quê? Porque o teu ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então se o teu ângulo alfa for 90 graus. Ok? Obviamente que se essa força aqui conseguir erguer o peso, ela vai realizar trabalho, mas daí é um trabalho vertical. Ok? Muito bem? Bom, posto isso, a gente já pode começar a trabalhar os exercícios da aula de hoje. Então vamos lá para ele. O primeiro exercício é esse paraquedas caindo aí, e ele diz o seguinte: é um sistema de corpos composto por uma pessoa e um paraquedas de massa 70 kg
desce verticalmente, executando um movimento retilíneo uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme. No intervalo de tempo analisado, há duas forças constantes aplicadas no conjunto: o peso vertical, né, para baixo, e a força de resistência do ar, né? Na hora que abriu o paraquedas deu aquela inflada, então tem uma força de resistência com o ar, e ela é vertical para cima. Aí ele diz, admitindo-se que a intensidade do campo gravitacional, que é o nosso G, 10 newton por quilograma, mesma coisa que 10 metros por segundo ao quadrado, e que o corpo desloca 100 metros, pede-se. Tá, então, eu já leio as perguntas ali, vamos fazer aqui o esquema. Então, se você entendeu, você tem aqui um paraquedas, se ele está aberto. E aqui eu vou representar a pessoa lá como se fosse essa partícula. Então, a força que está para baixo aqui é a força gravitacional, é o peso. E ele está enfrentando aqui, o paraquedas, posso pôr aqui, né? Uma força que foi chamada de força R, uma força de resistência do ar. Foi nos dado a massa, 70 kg. Foi dito aí no exercício que o paraquedas aqui ele se movimentou. Eu vou pôr só o corpo aqui para não atrapalhar o desenho. Ele deslocou aqui na vertical uma distância que você pode chamar de ΔH, por exemplo, de 100 metros, ok? E a outra informação é que é um movimento uniforme. Ou seja, se é um movimento uniforme, ele está descendo com velocidade constante. E se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Então você tem um empate aqui entre o peso, né? Entre o peso e a força de reação. Tá? Por quê? Porque está descendo com velocidade constante. Tá, as perguntas do exercício são as seguintes. Ele quer o trabalho realizado pelo peso. Então, nesse exercício, o peso está sim realizando o trabalho. Por quê? Porque o movimento é vertical. Tá? Diferentemente daqueles exemplos que eu dei anteriormente, quando o movimento é horizontal, o peso não realiza trabalho. É como se eu pegasse um pacote aqui na mão de 5 quilos e segurasse aqui, né, o pacote e andasse com o pacote 10 metros. Aí eu pergunto, qual é o trabalho realizado pela força peso ou pela força que eu estou fazendo na mão? Nenhum, porque não foi essa força, nem o peso e nem a força que eu estou apoiando aqui que realizaram o trabalho. A força que realizou o trabalho é a força do meu caminhar aqui. Tá? Então o peso só realiza trabalho na vertical. Então aqui vai ter sim. Então vamos calcular o trabalho. Ó, trabalho é força vezes distância. Aqui não precisa colocar o cosseno, porque ele está descendo aqui ó, em cima da própria direção do peso, né? Então seria, se quiser colocar, seria cosseno de zero, né? Cosseno de zero. Tá, agora quem que é a força? A força que está executando o trabalho é o próprio peso. A distância é o que nós chamamos de ΔH. E aqui o cosseno de zero vai dar 1. Então lembrando aqui que a massa é 70, né? A massa do paraquedas com a pessoa. Então você vai ter um peso de 700, ΔH aqui 100 e aqui 1. Multiplicando aí nós teríamos 70.000 joules. Ok, beleza? Então o trabalho realizado pelo peso aí nessa descida de 100 metros é 70.000 joules. A resposta no gabarito poderia vir também 70 quilojoules, né? Isso também estaria correto. Você está suprimindo 3 zeros aqui, trocando por quilo, sem problema nenhum. Muito bem, na letra B, ele pergunta o seguinte, o trabalho realizado pela resultante. Nós acabamos de escrever aqui que não existe força resultante no exercício, porque o peso empata com aquela força de reação. Então você vai escrever, aqui a letra A, né? Você vai escrever como resposta na letra B que o trabalho da força resultante é zero, porque não tem força resultante. Muito bem, finalmente, na letra C, o trabalho realizado pela força de resistência do ar. Então, a força de resistência do ar possui um trabalho que contraria o trabalho do peso. O trabalho do peso é um trabalho motor. E a força de resistência do ar, como o próprio nome está falando, é um trabalho de resistência. Então, o trabalho dessa força R seria R vezes a distância vezes o cosseno do ângulo θ.
Qual é o valor dessa força de resistência aqui? Pro paraquedas descer com velocidade constante, né, em movimento uniforme, esse R é igual ao peso, como nós tínhamos colocado aqui. Então esse R também vale 700. Porém, em sentido contrário ao movimento. Então eu vou pôr aqui menos 700. O ΔS novamente é o 100 e aqui é 1, outra vez, porque é o cosseno de zero. Então você vai ter um trabalho agora idêntico ao do peso, porém negativo, menos 70.000 joules. Tá? Um trabalho resistente. Tá? Então o peso, só resumindo, produz um trabalho motor de 70.000 joules. Né? A força resultante, como ela não existe trabalho também. E a força de resistência do ar produz um trabalho de menos 70.000 joules, ou seja, um trabalho resistente. Ok, vamos então agora para o nosso segundo exercício da aula. Exercício número 2. O que temos lá no exercício número 2? Repare que é um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diz o seguinte: uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso, então está paradinha, né? Na posição x igual a 0. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x, conforme mostra a figura ao lado. Então você tem um diagrama e esse exercício agora está abordando lá uma força variável. Ela começa com 0, ela dá um pico lá, vai até os 6 newtons, né? E depois ela vai reduzindo novamente. O que ele quer no exercício? Qual o trabalho realizado pela força F em joule quando a partícula se desloca desde a posição 0 até a posição 4? Tá? Então vamos esclarecer os dados aí. A massa da nossa partícula é 2 kg. Apesar do gráfico estar bem claro aí, eu vou mostrar que a partícula está aqui, por exemplo, na horizontal, com uma velocidade inicial 0, e você aplica uma força. Só que essa força no nosso exercício ela é variável. Como o próprio nome, o gráfico está mostrando ali, ela está crescendo, né? Ela parte aqui de um 0 e vai até um 6. Tá? E quando ela chega nesse 6, a partícula já deslocou 2 metros. 2 metros. Então, a força está crescendo. À medida que a partícula está indo para frente, aqui a força está crescendo, ó, até atingir um pico de 6. Depois ele começa a frear, né? Tá? E a partícula desloca lá 4 metros. ΔS de 4 metros. Então, qual que é a dificuldade de resolver o exercício pela forma tradicional? Se você for colocar o valor do ΔS, você tem 4. Mas e qual que é o valor da força? A força é variável. Então, você não tem uma única força para pôr lá. Você tem várias forças. Ela foi subindo, depois ela foi reduzindo. Então, é nesse caso que você resolve através da área do gráfico, a área do diagrama. Como nós só temos aí a área para cima do eixo horizontal, o nosso trabalho vai ser um trabalho sempre motor, não vamos precisar subtrair nenhuma área. É só fazer a área dessa figura aqui. E essa figura é um triângulo, né? Está aqui, ó. E nós sabemos que a fórmula da área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então nós vamos calcular o trabalho pela área. Então nós vamos fazer base vezes a altura sobre 2, porque trata-se de um triângulo. Então vamos lá, a base, 4. Antes de colocar na fórmula aqui, verifique se o gráfico está no sistema internacional, né? Ele tem que ter dado a distância em metros e a força em newton, né? Mas é isso que foi dado, né? A força está em newton e a distância lá está em metro. Beleza? Então aqui nós temos uma base de 4, uma altura de 6 sobre 2. Então, nosso trabalho vai dar 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. 12 joules. E isso já responde aí a alternativa, nossa alternativa letra B. Muito bem, gente. O terceiro exercício para finalizar essa aula de hoje é esse exercício do escorregador aí, ó. Então a situação nossa é um escorregador, tem uma escadinha, né? Para a criança subir lá, e daí a criança vai escorregar aqui.
Aí diz lá o seguinte, ó, uma criança de 20 kg está no alto de um escorregador e decide descer, indo do ponto A para o ponto B. Para executar o movimento, ela tem duas opções. Ir pelo escorregador, pela trajetória AB, né? Descer aqui naturalmente pelo escorregador. Ou então descer a escadinha aqui, os menos corajosos vão descer a escadinha e daí vir caminhando até o ponto B, né? Aí repare que foram dados os segmentos ali. O AC, que é a altura da escadinha aqui, é 1,2 metros. E foi fornecido ali a distância CA, ou melhor, CB, que é essa distância aqui, ó, que vale 1,6 metros. Tá? Foi dada a gravidade também como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E a massa da criança lá no início do exercício, que são os 20 quilos. Muito bem, agora ele vai perguntar aí, você tem dois trajetos a fazer, né? Ou descer o AB, escorregar o AB, ou caminhar, descer a escadinha A, C e até B. Ele quer saber o seguinte, calcule o trabalho realizado pela força, peso, quando a criança vai do ponto A para o ponto B. Tá? Então a pergunta do nosso exercício é o trabalho da força peso. A força peso aqui, eu supondo que a criança esteja aqui, ela está para baixo aqui. Então você vai fazer da mesma maneira que nós resolvemos o exercício passado. O trabalho é força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. A força seria o peso da criança, que vai trazê-la para baixo. Tanto na situação dela escorregar, como na situação de descer a escadinha. Né? Quando você está descendo uma escada, quem está te trazendo para baixo é o peso. Quando você está subindo a escada, você tem que colocar no teu corpo uma força pelo menos igual ao peso para poder te levar com velocidade constante. Se essa força for maior do que o peso, ele vai te levar também, só que daí com velocidade variável, vai criar uma aceleração, você vai começar a correr na escada. Tá? Então a força que tem que trazer a criança para baixo é o peso. E o ΔS aqui que você tem que tomar cuidado. Ó. O ΔS é o movimento vertical. Ó. Vertical, 1,2. Eu vou chamar ele de ΔH aqui. O cosseno novamente vai ser cosseno de 0. Porque outra vez você está fazendo um deslocamento aqui, ó, vertical. Né? Vertical. Então vai lá. Trabalho da força peso vai ser igual. O peso aqui, ó, só multiplicar aqui, ó. Então você vai ter 20 vezes 10, 200. O ΔH é 1,2. E aqui outra vez vai dar 1. Então você vai descobrir o trabalho vai dar 240 joules. Ok, beleza? Tá, agora a letra B. Letra B, ele quer que você calcule novamente esse mesmo trabalho, só que agora pelo caminho ACB. Tá? Repare que para vir do A até o C, o trabalho é exatamente esse aí. Se calcula da mesma fórmula, o peso de 200, a altura descida de 1,2 e o cosseno de 0,1. Vai dar a mesma coisa. E o trabalho para vir daqui até aqui, o trabalho do peso para vir daqui até aqui, é 0. Por quê? Porque o peso é vertical. O peso não está te trazendo daqui até aqui. Quem te trouxe do ponto C até o ponto B é uma outra força que você colocou no teu corpo, uma força horizontal, que é a força do teu caminhar. Tá? Então o peso só realiza trabalho na vertical. Consequentemente, o trabalho do peso no trajeto ACB é igual também a 240 joules. Ok? Então, trabalho de peso não importa deslocamento horizontal, só interessa deslocamento vertical. Ali embaixo tem mais uma frase para você completar, está escrito assim, ó, preencha a seguinte expressão, o trabalho realizado pela força peso não depende, é isso que você vai completar ali, ó, da trajetória. Ou seja, tanto faz vir aqui pela trajetória que seria o plano inclinado aqui AB, ou vir aqui por ACB, que o trabalho vai dar sempre o mesmo 240 joules. Ele só depende do deslocamento vertical que você fez, que eu vou te mostrar aqui, ó. É esse deslocamento aqui, ó, que a gente acaba chamando de ΔH, né? Ok, minha gente? Então tá aí a nossa aula sobre trabalho e daqui a pouquinho a gente volta com a próxima aula. Até mais!